Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Meus caros ouvintes, nossos cumprimentos a todos que nos acompanham pela Rádio Meimei, na apresentação desta crônica intitulada Pense Nisso. É uma crônica apresentada aos ouvintes para reflexão sobre temas tratados à luz da doutrina espírita. E é com prazer que estamos retornando, voltando ao nosso programa, para que você nos acompanhe. O tema que escolhemos para a edição de hoje é a Escola da Vida. Nós vamos começar a falar desse tema, Escola da Vida. Não é um tema muito desconhecido. Acho que muita gente já tem a noção de que a vida é uma escola, né? A vida em si é uma escola. Então nós vamos ler e vocês vão ter paciência de nos ouvir um pequeno poema recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Esse poema chama-se Poema da Fraternidade. A autora espiritual é a poetisa brasileira Carme Sinira. E vamos então ao tema. Diz a poetisa: a vida é sempre a iluminada escola. Compadece-te e ajuda no caminho. Por toda parte, a dor que desconsola. E toda gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho. Nem sempre vês quem chora e necessita. Há muita treva, muita sede e fome, escondidas em laços de ouro e fita. E em tudo há muita máscara bonita, ocultando a miséria que consome. Quanta cabeça se ergue a luz dourada, na multidão festiva que fulgura, e a sós pende tristonha e desvairada, aturdida no horror da própria estrada, chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece desabrigo, quanta mágoa contida vida fora. Auxilia do príncipe ao mendigo, e não atrases o abraço, doce amigo, que o companheiro espera desde agora. Que a boa luta te não desagrade. Sê mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos de paz e de alegria. Carme Sinira. É um poema que dá o que pensar. Dá para a gente refletir sobre o caminho que estamos trilhando nessa escola, que na verdade é um curso que estamos frequentando e que nos ensina à medida que nós caminhamos em contato com aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que cruzam o nosso caminho. A vida, segundo o nosso entendimento, eu acho que também o seu, é realmente uma escola. Que digam os mais velhos, os mais idosos, e vão verificar que aprenderam muito ao longo dessa jornada.
Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente não presta muita atenção na estrada. Porque os adultos, muitas vezes, é que cuidam de nos guiar. É que dizem o que está certo e o que está errado. Mas quando nós chegamos à maturidade, quando nós próprios já sabemos distinguir o melhor caminho, quando já sabemos desviar ou saltar sobre os tropeços da vida, vencendo trechos importantes da nossa existência, errando, acertando, é que nós vamos perceber que tudo isso, de alguma forma, nos ensinou. Ensinou o quê? Ensinou a viver. Porque viver é o objetivo da vida. O objetivo da vida não é morrer. Os materialistas, aqueles que não acreditam na vida depois da morte, que não acreditam na reencarnação, vão achar que nós vivemos para morrer. Porque do jeito que chegamos, partimos. Mas não é esse o objetivo da vida. O objetivo é viver. E para viver bem, nós temos que aprender. Podemos não aprender tudo na infância, como realmente não aprendemos, na adolescência, na juventude, na idade madura ou até mesmo na velhice. Mas se não fizermos, vamos continuar aprendendo em outras oportunidades depois desta vida, seja no plano espiritual, seja em outras encarnações. Não é bonito isso? Esse não é o caminho da vida que nos ensina a viver? A escola é a vida. E a vida quer que vivamos. A vida está apelando para que nós aprendamos a viver. E a viver bem. Não viver de qualquer forma. Viver bem, primeiramente, conosco mesmos. Porque se não estivermos bem conosco, não estaremos bem com ninguém. Se não estivermos em paz com a nossa consciência, que vida vamos levar? Perseguidos pelo sentimento de culpa? Pelo fato de não podermos ter vencido aquilo que realmente deveríamos ter vencido? Então voltamos ao nosso tema. A vida, como diz a nossa poetisa, é uma iluminada escola. Todos estamos neste mundo por um determinado tempo. Alguns por muito pouco tempo. Outros por muito tempo. Digo que o tempo em relação à expectativa de vida humana. Quanto tempo vamos viver? Quanto tempo vocês acham que vão viver ainda? Não sabemos. Isso faz parte da vida. Faz parte do jogo da vida. Não sabemos quando termina cada etapa. Temos que viver bem cada momento, cada minuto, cada segundo, cada oportunidade, para sabermos aproveitar melhor a nossa existência. Mas podemos ter certeza de que aqui nos encontramos para um curso de aprendizado prático, que contém várias matérias, inúmeros professores, que são todas as pessoas que nos rodeiam, principalmente aquelas que são problemas para nós. Você já pensou se o professor de matemática, por exemplo, que é uma matéria das mais temidas,
desse apenas problemas fáceis para que os alunos resolvessem e todos chegassem ao mesmo resultado? O que aprenderiam esses alunos? Não. O professor tem que pôr certa dificuldade em cada problema. E para certos alunos, maiores dificuldades. Porque eles têm condições de vencer determinados conteúdos com mais facilidade. Então precisam aprender mais. Eles não podem andar no mesmo nível de todos os demais. Uma classe que tenha 30 alunos são 30 almas diferentes. São 30 caminhadas diferentes. São 30 metas diferentes. E a sua meta qual é? Ao terminar esse curso, caros amigos, nós retornamos à nossa condição original no mundo dos espíritos, para voltarmos em seguida para outro curso desse planeta. Geralmente é um preparo na espiritualidade para ingressarmos no próximo curso, ou seja, na próxima encarnação, visando ao desenvolvimento da inteligência e do sentimento, que fazem parte da nossa experiência. Numa encarnação, por exemplo, nós podemos vir para exercitar mais a paciência, mais a tolerância. Na outra, vamos mais para exercitar o altruísmo, a generosidade. Na outra, viemos para exercitar o conhecimento, que ainda muito nos falta, para saber mais, ampliar a nossa capacidade de perceber o mundo e a nós mesmos. Sempre há uma prioridade para aprender. Ninguém nasce aqui simplesmente por nascer ou sem objetivo nenhum, pelo contrário, cada um nasce para atender às suas prioridades. O que é prioridade? Aquilo que é mais importante na caminhada do espírito, aquilo que falta ainda para ele desenvolver. Por isso nós falamos em paciência. Paciência é uma questão muito comum na nossa vida. Nós temos dificuldade de ser pacientes, mas alguns têm menos do que nós. Algumas pessoas são muito impacientes e essas precisam aprender mais sobre paciência. Outros que já aprenderam vão dar um passo maior sobre paciência, sobre tolerância. Você, por exemplo, qual o ponto mais fraco de sua conduta diante do semelhante? Você já pensou nisso? Ou nunca pensou? Onde está mais pronunciada a sua falta, a sua dificuldade? Quando você trata uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa da sua família, uma pessoa que não é simpática a você. Porque aquela que é simpática não tem problema. Aquela que é simpática, aquela que demonstra amor por nós, isso não é problema, porque isso aí nós sabemos, nós com facilidade vencer. Quero saber daquela que tem dificuldade. Porque aí é que está o desafio da vida, o desafio de cada existência. Disse Jesus sobre isso. De que vale a nós amar o que nos amam
tolerar os que nos toleram. Que mérito há nisso? O mérito está em vencer essas dificuldades, o egoísmo, o orgulho, aquilo que está muito vivo ainda em nós e que nos compromete a existência, aquilo que é responsável pelos nossos conflitos, pelas nossas brigas, pelos nossos desentendimentos. Orgulho e egoísmo são as duas facetas de uma mesma moeda. Para o Espiritismo, as maiores chagas da sociedade. De um lado, orgulho, e do outro lado, egoísmo. Quando você tem problema com alguém, problema sério, que vocês entram em conflito, verifique até onde o seu orgulho não está gerando mais dificuldade para vocês se entenderem. Não foi por outro motivo que Jesus, dirigindo-se ao seu povo, o povo judeu, um povo religioso, que frequentava o templo, que ia lá ao templo levar a sua oferenda no altar dos altares para oferecer a Deus. E Jesus, no Sermão da Montanha, disse: quando fores orar no templo, deixa a tua oferenda em frente ao altar e vai primeiro reconciliar com o seu adversário. Depois venha e faça a sua oferenda. Não é difícil perceber o que Jesus queria dizer com isso. É fácil amar os que nos amam. Difícil é amar os inimigos. E o que disse Jesus? O que costumamos chamar de sofrimento nada mais é do que a nossa relação com as situações desagradáveis da vida. Porque nós não estamos nesse mundo propriamente para sofrer, mas estamos para aprender a não sofrer. É aprender a não sofrer, é aprender a lidar com as situações sem causar muito impacto íntimo. Sem colocar-nos numa condição de quem está inconformado com a vida e consigo mesmo. A diferença entre a escola da vida e as escolas convencionais do mundo é que as escolas do mundo são muito teóricas, demora para você colocar em prática o que estudou. Mas a escola da vida, porém, não, toda situação que nós vivemos as 24 horas do dia é uma situação que é a escola da vida. Quando algum ente querido nos desaponta, nós imediatamente passamos a sofrer, mas ao mesmo tempo nós somos convidados a penetrar mais fundo no problema, a procurar compreender a atitude dessa pessoa e por que ela agiu dessa forma. Quando nós entendemos as pessoas, fica mais fácil compreender as suas atitudes e fica mais fácil também perdoá-las. Como você pode perceber, não é difícil entender por que um sofre mais do que os outros, e às vezes diante do mesmo problema. Você vive melhor se não tiver revolta, se não se desesperar, se não se voltar contra si mesmo e contra os outros. Ninguém está nessa vida por acaso. E se queremos aproveitá-la bem, devemos tomar as dificuldades por desafios
aprender com elas e ensinar com elas. Porque quando nós enfrentamos uma dificuldade, um espírito de compreensão, nós estamos não só aprendendo, mas ensinando aqueles que estão ao nosso lado, que estão nos observando. Portanto, caros amigos, sejamos humildes para aprender, sejamos humildes para colaborar com aqueles que estão no nosso caminho, mas sejamos humildes para reconhecer nossas próprias necessidades, a ponto de merecer verdadeiramente o amparo de Deus. Pense nisso. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima. Caros amigos, iniciamos o Evangelho no Lar. Rogamos a Deus a vossa misericórdia para com todos os vossos filhos em desalinho com as vossas leis. Que a paz do Mestre Jesus adentre todos os lares, levando o auxílio e o amparo a cada irmão necessitado. Que o manto de Maria de Nazaré aqueça os nossos corações. Do livro Respostas da Vida. Bilhete em resposta. O seu trabalho é a revelação de você mesmo. Servir é a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros a agir em seu benefício. Nunca se canse de auxiliar para o bem. Desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos de perdão. Não alegue defeitos para deixar de servir, porque o trabalho é a bênção de Deus que nos suprime as deficiências. Dificuldade é um teste de paciência. Desprezo da parte de alguém é a aula da vida para a aquisição de humildade. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando aos outros, encontrará os recursos de que precise. Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema, não se agaste se outro problema aparece, requisitando-lhe novo esforço, porque Deus renovará suas forças para recomeçar. André Luiz. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade,
para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Que assim seja. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, médico de homens e de almas, a Maria de Nazaré, nossa mãe amorada, e aos nossos amigos, trabalhadores da vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir. Olá, querido ouvinte, está começando mais um episódio de Um Livro, Você e Eu. O nosso momento de pausa, reflexão e encontro com as palavras que elevam o espírito. Hoje, vamos mergulhar em uma obra que fala direto ao coração e à nossa consciência. O livro Bem-aventurados os Simples, de Valdo Vieira. Um convite ao desapego, à humildade e à essência do ser. Valdo Vieira foi médico, escritor e profundo pesquisador da consciência. Foi companheiro de estudos de Chico Xavier em várias obras. Ele participou, por exemplo, da psicografia de alguns livros marcantes do Espiritismo, como Evolução em Dois Mundos e Sexo e Destino. Com o tempo, Valdo seguiu também outros caminhos de investigação da alma, mas deixou no movimento espírita uma contribuição de grande valor, uma visão ampla, lúcida e profundamente ética sobre a vida espiritual. Bem-aventurados os Simples é um desses livros que ao mesmo tempo confortam e nos provocam. Ditado pelo Espírito Valério, ele apresenta mensagens breves, mas muito profundas, que tratam de temas como a caridade, a humildade, o orgulho e o valor da simplicidade na caminhada evolutiva. Cada capítulo é uma grande reflexão espiritual, uma página de luz para o nosso cotidiano. No livro não há discursos longos, apenas a essência, palavras que nos tocam e nos convidam à transformação silenciosa. Separei aqui um trecho que eu vou ler para vocês, capítulo 17, chamado Em Tempo Algum. Caía a noite e o viajante pedia socorro a Deus. Sentia-se doente. Longa fora a caminhada. Doía-lhe o corpo, estava exausto. Orando sempre, encontrou árvore acolhedora que pareceu agasalhante refúgio. No pé do tronco anoso, grande cova caprichosamente forrada de raízes era leito ao luar. Oh, suspirou o viajor fatigado, Deus ouviu-me, afinal, o repouso. Ajoelhou-se e ia estender um manto roto no chão, quando verdadeira nuvem de maruins surgiu no asfalto. Picadas na cabeça, no rosto, nas mãos, nos pés. E eram tantos os dardos vivos e volantes em derredor que o pobre recuou espavorido para dormir ao relento, entre as pedras e espinheiros da retaguarda. De corpo dorido, pensava desalentado. Tolo que sou de acreditar na oração, estou sozinho, nada de Deus. Na manhã seguinte, porém, retomando a marcha, voltou à árvore do caminho, e somente aí reconheceu, admirado, que a grande cova que fora obrigado a afastar-se era a moradia de vários escorpiões. Não descreia da prece em tempo algum, e nos casos em que você encontre empecilhos para possuir o que mais aspira, guarde, entre aborrecimentos e provações, a certeza de que, muitas vezes, o que lhe parece uma situação invejável não passa de ninho enganador, onde se ocultam os lacraus da morte. E aí, quantas vezes que nós também não caímos em descrença e nos sentimos sozinhos, desamparados. O Espírito Valério nos convida a reconhecer que a verdadeira força está de fato na oração e que Deus jamais nos desampara, mesmo que a princípio a gente não entenda a sua mensagem.
Deus é pura presença de amor em nossas vidas. Seja no trabalho, na família, nas pequenas decisões do dia, a oração ela é um exercício. É caminhar com leveza, mesmo em tempos difíceis. E esse foi o nosso programa de hoje, Um Livro, Você e Eu. Que as lições de hoje inspirem o seu dia e fortaleçam o seu coração. Até o próximo encontro!